videoaula de hoje eu vou fazer um resumão de matemática referente ao capítulo 7 de matemática 1 e capítulo 7 de matemática 2. Então vamos lá. Começando pelo capítulo 7 de matemática 1, a gente vai tratar das representações de uma função. Uma função tem várias formas de ser representada, e uma delas é por meio do nosso plano cartesiano ou então por meio de gráficos, que é graças ao plano cartesiano que a gente constrói o gráfico de uma função. Então, sempre que a gente for representar uma função num plano cartesiano, a gente precisa ter ou a lei de formação ou a tabela. Porque com a lei de formação a gente coloca alguns valores para x, descobre o y, a tabela a gente já tem esses dois valores para a gente poder montar o nosso par ordenado. O par ordenado ele sempre segue o modelo x e y, então sempre vai vir o valor de x na frente e o valor de y depois. Por quê? O valor de x vai ficar no eixo das abscissas, que é o eixo x, e o valor de y vai ficar no eixo das ordenadas, que é o eixo y. Aí aqui eu coloquei para vocês como que a gente situa os quadrantes dentro do plano cartesiano, para vocês saberem como que a gente define os quadrantes, é só você pensar num relógio no sentido anti-horário. Então, 1, 2, 3, 4. Aí, quando a gente tem o gráfico de uma função, a gente pode falar se ela é crescente, se ela é decrescente, se ela é constante. A gente pode também definir os seus pontos máximos e pontos mínimos. Aqui embaixo desse plano cartesiano, falando dos quadrantes que eu coloquei para vocês, eu coloquei embaixo um gráfico de uma função. E, por exemplo, a gente consegue ver nesse gráfico aqui quais são os pontos máximos e quais são os pontos mínimos. Se a questão me perguntar o ponto máximo total da função toda, o ponto máximo, ou seja, o ponto mais alto, vai ser o i, né? Que é o que está lá em cima. Agora, se me pedir o ponto mínimo total, ou seja, de toda a função, vai ser o e e o h. Só que a gente tem pontos máximos locais e pontos mínimos locais. Se eu considerar, por exemplo, de C até E, qual que é o ponto mínimo? Outra coisa que eu posso considerar também. Se eu considerar de G até H, qual que é o ponto máximo? O G. Então, a gente tem que ficar muito atento com isso, quando falar de ponto máximo total e ponto mínimo total, e quando falar de ponto máximo local e ponto mínimo local. Aí, quando eles te perguntarem, qual é o ponto máximo do intervalo de tananã, tananã, eles vão te falar. E é por isso que é bom você saber a diferença. Só que a gente tem outros tipos de função. A gente tem uma função constante e uma função de vários fatores. Uma função constante, quando a gente acha uma função constante, a gente vai ver que o segmento de reta que a gente forma nesse gráfico, ele vai ser linear na horizontal. Como vocês podem ver aqui no exemplo que eu dei para vocês, tá vendo que está em linha reta o segmento de reta, a linha? É porque essa é uma função constante. E uma função de vários fatores é quando em cada intervalo para o valor de x, a gente adota uma lei de formação diferente. Igual, aqui do lado eu coloquei para vocês uma função que é constante e é definida por diversos fatores. Por exemplo, quando a massa, quando ela vai até 20, eu vou pagar só R$2. Vamos supor que eu vou comprar pão. Se eu pego 20 gramas de pão, eu pago R$2. Mas se eu pegar mais de 20 gramas de pão, já começa a ser R$3. Se eu pego mais de 45 gramas de pão, já começa a ser 4 e assim por diante. Tá vendo que varia, que não é a mesma coisa? Isso é uma função definida por diversos fatores. Agora, indo para a matemática 2, a gente vai tratar de semelhança de polígonos, mais especialmente de triângulos. A gente fala que os polígonos são semelhantes quando a razão de proporcionalidade entre eles é a mesma. Por exemplo, eu tenho um triângulo que é 3, 4 e 5 e tenho um outro que é 6, 8, 10. Eu sei que eles são semelhantes porque, assim como 3 está para 6, 4 está para 8. Assim como 4 está para 8, 5 está para 10. Ou seja, está dobrando, certo? Se eu ver que tem uma razão de proporcionalidade, eu posso falar que eles são semelhantes. E aqui eu também coloquei o teorema de Tales.
O Tales fala pra gente que quando a gente tem retas paralelas cortadas por transversais, os polígonos que a gente forma dentro vão ser semelhantes. O que Tales está querendo dizer? Tales está querendo dizer, usando a figura que coloquei para vocês, que AB está para DE, assim como BC está para EF. Gente, eu posso usar a teorema de Tales de tantos jeitos diferentes. Eu posso usar, por exemplo, que AB tá para BC, assim como DE tá para EF. Eu posso falar que AB tá para AC, assim como DE tá para DF. Só que sempre que eu vou fazer essas razões de proporcionalidade, o que eu faço de um lado, eu faço do outro. Eu não posso fazer, por exemplo, AB está para AC, assim como DE está para F. Eu não fiz a mesma coisa nos dois. Então, para eu fazer essa razão de proporcionalidade, o mesmo tipo de razão que eu usei de um lado, eu tenho que usar no outro, justamente para eu, às vezes, encontrar um valor ali que o exercício me pede. Agora vamos para a semelhança de triângulos. Para achar casos de congruências de triângulos, a gente tinha o LAL, o ALA, o LLL. A gente vai ter a mesma coisa na semelhança de triângulos, só que ela muda um pouquinho. Aí, os triângulos eles podem ser semelhantes por meio do caso AAA ou AA, porque pode ser por ângulo, ângulo, ângulo ou só ângulo, ângulo. Então, né, quando eu tenho 3 As ou 2 As, é quando os triângulos. Eu posso falar que os triângulos são semelhantes, porque os seus 3 ângulos correspondentes ou os seus 2 ângulos correspondentes são iguais. Eles podem ser semelhantes por LAL, que é quando eu tenho dois lados correspondentes que são proporcionais e o ângulo que esses dois lados formam são iguais. Por quê? Aqui eu não posso falar quando os dois lados forem congruentes, porque aí eu já passo para caso de congruência. Então, para quando for semelhança, eu estiver falando de lado, os lados têm que ter a mesma razão de proporcionalidade. Agora, o ângulo, independente do valor que eu tenho para os lados, o ângulo sempre vai ser o mesmo. Então, se eu tenho LAL, é porque os dois lados correspondentes são proporcionais e o ângulo entre esses lados é iguais nos dois triângulos. E eu tenho LLL, que é quando os três lados correspondentes forem proporcionais. Igual eu dei o exemplo do 3, 4 e 5 e do 6, 8, 10. Eu sei que são triângulos semelhantes, por quê? Assim como 3 está para 6, 4 está para 8 e 5 está para 10. Porque eu sei que a proporcionalidade entre esses dois triângulos é a mesma. E a gente tem também o teorema da base média. O que o teorema da base média fala para a gente? Se eu pego um triângulo, acho o ponto médio de um lado e acho o ponto médio de outro lado, e eu faço um segmento de reta que vai de um ponto médio até o outro ponto médio, eu posso dizer que o triângulo menor formado por essa reta que eu cortei, a base desse triângulo menorzinho vai ser o dobro da base do triângulo maior. Então, eu tô querendo dizer para vocês, eu até peguei uma figura para vocês conseguirem entender melhor. Ó, o ponto M é o ponto médio de A e B. E o ponto N é o ponto médio de A para C. Aí eu fiz uma reta entre M e N. Aí, o valor de MN é o dobro do valor de BC. É isso que o teorema da base média quer falar pra gente. E essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.